Gravando, então, vamos lá. A gente está no capítulo 14 do livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, da Espírito Patrícia, que foi psicografado por sua tia. E esse capítulo 14 fala um pouco sobre o umbral. Lembrando que ela e os colegas dela fazem um curso de conhecimento do mundo espiritual e já passaram por vários locais, por vários nuances da vida no mundo espiritual, e agora eles estão começando a se aprofundar no significado do que seria o umbral, do que é o umbral, que é um tema que é muito comum, a gente chama de umbral, outras formas de religiosidade chamam de outros nomes, a Igreja Católica chama de inferno, mas, no fundo, tudo gira em torno da mesma ideia. E, continuando aqui a leitura, a gente tinha parado aqui no Encontram-se, voltar só o parágrafo anterior, para a gente ter algum contexto. Aqui. Que ele falava sobre os moradores, digamos assim, dessa região, desse local. Aos que trabalham como os chefes, membros do grupo, do bando. Muitos dentre eles são também estudiosos, feiticeiros, conhecedores das leis naturais. Obedecem às normas do grupo. Embora considerados livres, não são realmente, pois não abandonam facilmente o bando e recebem castigos por desobediência. Dizem gostar do que são e do modo como vivem. Encontra-se também no umbral espíritos solitários, mas são poucos. A maioria deles vive nos grupos. Quer dizer, esses grupos são formados por sintonia também, E aqueles, digamos assim, entre aspas, mais espertos, conseguem juntar outros espíritos que compartilham dos mesmos sentimentos, das mesmas vontades, mas por já terem desenvolvido um conhecimento maior ou ter uma conscientização maior, eles acabam conseguindo subjugar esses outros espíritos. E isso fica muito bem claro quando ele fala aqui no parágrafo acima, no finalzinho, que alguns acham que estão livres e podem sair quando quer, mas não podem. É como se eles participassem de uma seita, como a gente vê muitas vezes em filmes, até em histórias reais, quando a pessoa se desilude e quer sair, ela vê que ela não consegue sair, que tentam impedi-la, tentam frustrar qualquer tentativa de deixar aquele grupo. E é isso que causa, muitas das vezes, as perseguições e as desarmonias, quando um grupo que quer desenvolver um trabalho de paz, de amor, de ajuda ao próximo, tenta resgatar alguém que está ligado a esses grupos, por que gera esses ataques frequentes, essa perseguição? Porque ali, os que estão mais no alto da cadeia de comando, a gente pode até, ironicamente, chamar da cadeia alimentar daquele grupo, eles têm uma sensação de poder, de posse muito grande, e eles acham que aqueles que estão abaixo deles são realmente posses dele, eles não podem perdê-las. E isso é que gera, muitas das vezes, as desavenças, as confusões, quando alguém que faz parte desse grupo é convidado a seguir outro caminho, é acolhido por um grupo
de uma egrégora que queira o bem-estar dele, porque eles são posses daqueles que estão acima na cadeia de comando ali. E essa coisa... Eu só queria falar uma coisa, Silvio. Olha só que coisa interessante. Encontram-se também pelo umbral espíritos solitários, mas são poucos. Esses espíritos solitários, se você for olhar, eles não sei nem como é que poderiam ser classificados, porque todos nós, no nosso íntimo, no nosso subconsciente, tem aquele efeito manada, efeito bando, efeito abelha, efeito colmeia. Todos nós temos a relação de um com o outro. Como que uma pessoa consegue viver solitária, entende? É uma coisa muito diferente, não consigo ter a classificação para essas pessoas. Quem fala são poucos. Você não poderia classificá-lo como egoísta, porque o egoísmo pode ser outra coisa, não isso. Uma pessoa querer se isolar de tudo. Eu não sei, às vezes, também, isso aqui quer... Eu estava vendo uma vez um livro que eu achei interessante, que tem uma onda, tem um pessoal do yoga que quer ter a mente vazia, sabe? Esvaziar a mente. Só que você não consegue esvaziar a mente, porque a mente é uma criação divina e está sempre criando. Então, esse processo de esvaziamento tem sempre um efeito colateral, né? É só isso que eu queria falar, que eu não entendo isso. Como é que uma pessoa pode viver solitária num ambiente desse? Isso é complicado, né? Só isso. Eu acho que é um pouco como a gente vê até entre os encarnados, né? Acho que todo mundo aqui conhece alguém que levou sua vida extremamente isolada, que não compartilhava nada com ninguém, que não conseguia viver com ninguém. Eu acho que isso envolve muito uma sensação de falta de confiança em tudo ao seu redor. São aquelas pessoas que acham que todo mundo quer enganá-las, que todo mundo quer lhe fazer mal, que todo mundo quer tomar alguma coisa que ele tem. Então ele não confia absolutamente em ninguém. E acho que essas pessoas que se colocam assim durante seu período encarnado, quando voltam para lá cheios de desarmonias, de ideias desestruturadas, como a gente sabe o que você é aqui, você é lá. Então eles continuam com a mesma ideia, que todo mundo que se aproximar dele vai querer levar alguma vantagem, vai querer prejudicar ele de alguma forma, e se mantém isolado. Eu penso meio assim, posso estar totalmente errado, mas é uma analogia que eu faço com as pessoas que eu conheci aqui na Terra, encarnados, que viviam assim. Estavam sempre achando que alguém ia dar uma volta neles, que alguém ia prejudicar, que alguém ia ferir, que alguém ia magoar. Então eles não confiam absolutamente nada nem ninguém. E quando chegam do outro lado, eles fazem a mesma coisa. Não importa aonde eles estejam, por onde eles estejam vagando no mundo espiritual. Eles se isolam porque eles têm medo de que qualquer um que se aproxime deles vai querer alguma vantagem, vai querer levar algo que eles consideram serem posse, serem deles. Há os que vagam em turmas de arruaceiros, entre o umbral e a terra. Aos escravos, os que não servem para pertencer ao bando. Trabalham, não recebem nada em troca, a não ser castigos, se não obedecerem. Existem também os que são torturados e tratados assim, na maioria por vingança. Assim como há os que dizem gostar de lá, há também os que consideram o umbral um inferno. Penam por vagar sem rumo, sofrendo pelos seus erros. Agrupam-se em cidades, pequenas vilas ou núcleos. Vimos muitas cidades nos filmes, todas elas têm a mesma base. O melhor prédio é para o chefe, há o local para as festas, o salão de julgamento ou audiências. A maioria delas tem biblioteca com livros de magia e obscenos. Livros e revistas, em sua maioria, também editados na Terra. Só que os encarnados têm livros e revistas bons e maus, e lá só há os ruins. Vimos espantados cidades enormes com muitos habitantes e escravos.
O umbral das Américas é mais ameno, se comparado com o da Europa e Ásia. O umbral do Velho Mundo é mais fechado, com abismos... Diga. Eu estou vendo aí, quando ela descreve umbral, vocês devem também passar por as ruas, aqui em Brasília tem uma região que chama Setor Comercial Sul, e é um local em que junta muitos vulneráveis, muito, e dormem debaixo das marquises e aquela coisa toda. Era onde a gente fazia o trabalho com eles. E a descrição é exatamente essa que está se falando do umbral aí deles. Tinha o chefe, aquele que ele chegava, quando ele chegava, a gente fazia a mesa, tinha a parte de roupa, comida, aquelas coisas todas, né? E a gente fazia próximo de um local da polícia, tinha um postinho de polícia. Mas aí juntava todo mundo, vinha gente, os que conseguiam andar, os que conseguiam vir, eles vinham, porque tinha uns que estavam tão drogados que ficam jogados assim no chão, para uns lugares, né? E tem uns buracos também que tinham, que eles ficavam, umas galerias assim. Aí, gente, igualzinho, tinha a figura do chefão, aí o chefão chegava, todo mundo tinha medo dele, tinha uns caras que eram super inteligentes, tinha um que vinha conversar comigo, e ele muito inteligente, mas muito inteligente, desses estudados mesmo, que eu não sei por que foi parar na rua também, e a gente ficava conversando com eles, batendo papo com eles, gente, igualzinho, e aí eu fiquei imaginando isso, se a gente conseguisse aqui, né, encarnados, trabalhar com eles realmente, talvez quando eles desencarnassem, se entrasse alguma coisa dentro, alguma coisa de percepção neles, né, que não há morte e tudo, pode ser que seja vamos dizer assim, uma sementinha. Fazer o trabalho com eles aqui seria uma sementinha para um trabalho maior quando desencarnados. Fiquei imaginando sobre essa possibilidade. Talvez fosse realmente. Mas isso que você está descrevendo é só uma confirmação, né, do que a gente vem falando esse tempo todo que a gente se reúne, que aqui é uma cópia do que tem lá, e o que a gente é aqui, a gente continua sendo quando chega do lado de lá. Então, você viu uma semelhança, né, da descrição que ela faz do umbral, que por enquanto ela está falando do que ela está vendo em filmes, né? Ela frisou bem, viram vários filmes, eles não foram ainda, não sei nem se no decorrer do resto do capítulo eles vão visitar, ela vai descrever a visita real. Mas por enquanto é só o que ela viu nos filmes. E é isso aqui. Diga, pode ser. Não, pode falar. Eu só queria acrescentar que eu não me liguei nos filmes. Quando a Viativa falando, ela estava vendo, mas existe também a atmosfera, pessoal. A atmosfera desse ambiente é insuportável. É uma coisa assim, sabe, de baixa vibração mesmo, porque o que é o espírito? O que é o perispírito? É uma vibração, uma matéria em vibração. Quando você vai nesses ambientes, o ambiente denso. Essa até como o Silvio acabou de observar aí, é filme. É que como a gente vai num filme, nós assistimos um filme. Não passa o cheiro, não passa a atmosfera, não passa nada. Às vezes você não consegue nem andar, que tem uma gosma que te prende nos teus pés. O cheiro é muito fétido. É tipo assim, depende de cada lugar, sabe? Cheiro de pântano, cheiro de marisco podre, cheiro de vaca podre, sabe? É coisa insuportável. Isso é só aparência, né? É só isso. Você quer se locomover, você não consegue. A natureza, as árvores são todas secas, todas cinzas. As tonalidades dela varia do cinza escuro ao preto ao cinza claro, meio escuro, assim, sabe? Não existe vida, é tudo monocromático. Monocromático também variando do cinza ou aquela cor, como é que o nome é? Mostarda, sabe? Aquela cor amarela, assim, sei lá.
eles têm aquela gosma. É assim, esse ambiente não tem nada de beleza, de nada não, é horrível, só isso. E só para encerrar aqui, né, para continuar, isso da ideia, né, de por que as pessoas têm ideia de lugar. Né? Se você perguntar a alguém de Brasília, onde é o lugar onde essas pessoas ficam, dizem, o lugar é tal. Mas, na verdade, o lugar físico, ele só existe por causa da vibração. Os seres em desarmonia, né, as pessoas encarnadas, em situação de rua, em situações das mais variadas debilidades e dependências, eles buscam esse, entre aspas, lugar físico, porque eles sabem que ali vão encontrar o que buscam. Então, isso é o quê? É sintonia, é vibração. É assim que o umbral, como a gente conhece, é formado e dá a ideia de lugar. Ele não é propriamente um lugar, não. O umbral é neste lugar específico. Ele se forma pelo ajuntamento das ideias, pela busca daquele prazer, daquela sintonia, daquela vibração de ir para o meio que você vai conseguir aquilo que você está desejando. E aí se forma a ideia de que eles são em lugares específicos. Mas eles simplesmente se desenvolvem porque as ideias que o formam vão se completando, vão se unindo, e cada vez mais outros espíritos que desejam aquilo também, mesmo que inconsciente, eles buscam aonde aqueles estão, que pode mudar. A gente falou aqui em hierarquia, se um dia o chefão não quiser ficar mais naquela área e ir para outra, ele vai obrigar todo mundo a ir atrás, e aquela espaço vibracional vai se desenvolver em outro lugar e os novos vão se dirigir para aquele outro lugar. Eu posso falar uma coisa? Claro. Existe uma coisa chamada encruzilhada. Por que encruzilhada? Toda encruzilhada tem um umbral. Toda encruzilhada tem um plano espiritual umbral. Você já viu. Aqui é a rua Senador Vergueiro, esquina com Honório de Barros. Tinha muito despacho, isso na década de 70, principalmente, tinha muito despacho ali. Ali não era encruzilhada, ali é tipo um T. Tinha muito despacho ali, eu achava aquilo, eu tinha chegado do Rio Grande do Sul, eu achava aquilo tudo tão estranho. Aí tive um desdobramento e me vi ali, sabe? Aí, para você ver, foi tão marcante que eu cheguei na esquina desdobrado e vi, essa aqui é a rua tal, vi a placa, sabe? Aquelas placas azuis, sabe, Silvio? Que tem aqui, azul com letra branca, eu fui lá e olhei. Senador Vergueiro, esquina com Honório de Barros. E, cara, aquele pântano, aquele fedor, querendo andar, aquele pântano, baixa vibração total. Não é à toa, quando vocês verem isso, é só vocês fazerem a transferência do plano vibracional espiritual que está ali, tá? Por isso que tem aqueles despachos, tem aquelas coisas todas ali, tá? É só isso. Mas eu vou falar aqui, assim, da experiência minha terrena, né? Que eu tô falando que é muito igual com um umbral. Tem, igual essas coisas todas, tudo aí que tá falando é a mesma coisa que vê. Mas tem uma coisa que é interessante, gente, essa coisa da vibração. O grupo, quando chegava, ele estava numa outra vibração. E como nós éramos respeitados, e a gente era respeitado, nós tínhamos um tempo de espera. Parece que tinha lá uma combinação no mundo espiritual que era assim, tipo, vocês vão ficar X hora, de tal hora a tal hora. Se a gente passasse da hora, com certeza começava a confusão. Aí a gente já saiu correndo, assim, estava todo mundo dentro do carro, porque passou da hora e começou uma briga entre eles, e a gente, vamos sair correndo daqui. Éramos um grande grupo, era um grupo grande de pessoas. Mas, no momento em que a gente estava lá, dentro daquele combinado, que eu não sei qual que é lá, com a espiritualidade, havia muita paz, havia alegria, se cantava, tinha uns que começavam a cantar os hinos lá, aqueles hinos religiosos, havia emoção, havia amor. Então,
É interessante, porque eu falo para vocês assim, quando eu falo dessa coisa do umbral e tal, desse negócio, mas foi um trabalho que eu amava fazer. Então, não porque eu, Diva, não, todo o grupo, quando se encontra, todo mundo amava estar ali e amava fazer aquele trabalho. Então, realmente, gente, existe sei lá, uma energia, que aí é essa vibração, que ela vai caminhando também, do mesmo jeito, né, que vai mudando de lugar, aí ela chega ali e ela consegue fazer uma coisa ali, naquele momento, de trazer para as pessoas alguma coisa. E depois, tudo bem, aí acaba e vai, né? Eu acho que o Silvio e a Sani fazem esse trabalho e devem ver isso também, né? Lá. Não, sim. Você estava falando, a Sani até olhou para mim e confirmou com a cabeça. E isso é interessante, né? Porque as pessoas acham que é diferente fazer um trabalho, digamos assim, social, né? Que você pode, não, eu vou lá, vou ficar a tarde toda, vou ficar o dia inteiro. E você lembrou um aspecto agora, que esses trabalhos, né, que são feitos, eles funcionam, lógico que coordenados por alguém maior e mais inteligente do que a gente aqui na Terra, né? E como qualquer reunião espírita, se você for em qualquer centro espírita sério, qualquer manifestação, ela tem hora para começar e hora para acabar. Qualquer reunião, seja de que tipo for, de atendimento à distância, de desobsessão, de leitura, de psicografia, seja do que for, ela tem hora para começar e hora para acabar. Se você for ver os ritos da Igreja Católica, eles têm, normalmente, uma missa, que é a mais simples, né, a mais comum, tem hora para começar e hora para acabar. Porque naquele momento a equipe responsável está totalmente dedicada àquilo. E fora daqueles horários, eles têm outras atividades a realizar. Eles não podem ficar de eterno. Se a gente vai fazer um trabalho que normalmente leva 2 horas, mas resolve naquele dia fazer em 5, não quer dizer que a equipe vai ficar lá à disposição. Eles têm outras tarefas. A gente não fica abandonado, é óbvio. Mas eles não abrem mão das tarefas que eles já têm programadas, porque uma se estendeu por vontade de uma ou de outra pessoa. E isso é um aspecto interessante. E a gente já passou por isso também, vai chegando o final, os ânimos vão se alterando, e daqui a pouco começa a briga entre eles, que não é... Eu nunca vi acontecer nada com a gente, mas o clima entre eles se modifica radicalmente. E você tem que se retirar por proteção até, para que aquilo não te atinja. Mas entre eles a coisa parece que desanda, volta, entre aspas, ao normal deles, sem aquele véu de proteção. E isso é uma coisa importante que ele tem em mente. Até quando a gente se reúne habitualmente, faz uma meditação, uma oração, sempre nas mesmas mãos, não sei o quê, aquilo tem uma equipe que está ali. Se você faz em outro horário, claro que tem alguém com você, mas às vezes não é a equipe toda, não é a mesma equipe, que ela tem outro compromisso naquele momento. Por isso, a questão do compromisso, ela é tão conversada, né? É tão incentivada nos trabalhos pelo bem-estar do próximo, seja relacionada a qualquer forma de religiosidade. Porque aqueles do mundo espiritual que estão auxiliando, eles têm muito mais tarefas do que a gente imagina e não estão à nossa disposição. Então, se a gente se programar para fazer uma coisa a determinada hora, é para fazer naquela hora, porque a equipe que vai te ajudar aceitou participar e se programou para estar ali aquela hora. Então, se você atrasa ou se você faz num horário, num dia diferente, elas não garantem que vão poder estar ali presentes, porque elas têm outros afazeres.